Eu vou pedir para trazer no telão aqui do Fala Que Eu Te Escuto agora a doutora Dorothy. Não vou me arriscar a falar o sobrenome. Ela é psicanalista. Tudo bem, É doutora? Rüdiger. Como é que é o Boa noite, sobrenome? pastor Edgar. Boa noite, pastor Anderson. É um Boa prazer estar noite. aqui no meio desse debate. E boa noite, sobretudo, para os telespectadores que nos assistem. E como é que a senhora vê toda essa Esse questão? tema é muito feliz, porque é muito atual, né? Então, Uhum. eu estou feliz para poder, talvez, contribuir. A senhora fica à vontade. O que a senhora gostaria de falar dentro da sua área, diante de tanta situação de tragédia Sim, nas famílias, né? sim, sim. Bom, o que me chama a atenção, assistindo até agora o programa, e também acompanhando a imprensa, é que esses crimes nos chocam profundamente, justamente porque tocam em alguma coisa sagrada nossa, né? Que é o amor familiar. Nós esperamos das nossas famílias, né, que os membros da nossa família que nos amam, né, que nos protegem dentro, né, desse mundo, né, que é complicado. E, em muitos casos, isso não acontece. Agora, isso não é um fenômeno de hoje, né? Podemos dizer, assim, que isso é até bíblico, né? Se eu penso nas minhas aulas da escola dominical, né? A primeira história foi a do José e dos seus irmãos, que pegaram o irmão, jogaram num poço e depois venderam como escravo, né? Então, os conflitos familiares não são de hoje, mas tem uma diferença. Mas voltando, né? Pelos estudos da psicanálise, né, a família ela abriga uma contradição. Por um lado, ela nos protege. Por quê? Porque o ser humano ele é dependente durante muito tempo. Ele tem que chegar mais ou menos aos 18 anos para ser independente. Então, o amor familiar, né, da mãe, do pai, e também a solidariedade entre os irmãos é fundamental para o ser humano sobreviver. Nós dependemos disso. Agora, a família não é só um lugar de amor. Na família, nós aprendemos também a lei. Na família, nós somos reprimidos, né? Na nossa vontade de fazer tudo que nos vem na tela. Tá? E então, posso dizer que a família exige sacrifícios. Nós temos que conviver com irmãos e temos inveja, nós temos ódio, né? Nós temos raiva, nós desejamos o mal também para os nossos irmãos, para os nossos pais. Agora, do ponto de vista da psicanálise, isso é uma boa explicação. Tudo isso é reprimido, tudo isso é recalcado, né? Então, o amor-ódio, né, é uma contradição tal que nós não podemos viver no dia a dia, na nossa vida cotidiana, né? Porque senão inviabiliza a nossa convivência na família e na sociedade. Acontece que, né, tradicionalmente, né, o amor, essa raiva, esse ódio e, ao mesmo tempo, o amor, tudo isso é assegurado, que nós não partimos para a ignorância, é assegurado pela moral e pela lei. Né? Nós aprendemos isso desde pequenininhos. Agora, é muito interessante que as pessoas trouxeram aqui nos seus depoimentos que nós vivemos numa sociedade que é bem diferente hoje. Nós temos acesso à internet e ninguém quer abrir mão de acesso à internet, à inteligência artificial, a todas as benesses da tecnologia pós-moderna. Só que, né,
nós ganhamos mais liberdade, nós afrouxamos, por assim dizer, esses limites que nós temos, que nos asseguramos até agora, né, a não ser em situações de exceção, como nas guerras, né? E os crimes inusitados, eles se multiplicam. Isso significa o quê? Isso significa que com a nossa maior liberdade, nós temos também uma maior responsabilidade, não só pelos nossos próprios irmãos, pelo pai, pela mãe, muitas vezes a contragosto, né? Porque os conflitos estão ali, mas também pelos nossos vizinhos, pela nossa comunidade. E isso não porque a lei nos manda, mas por quê? Porque nós temos que ter uma atitude de compreender que se nós não seguramos as nossas, né, a nossa violência interna, nada mais vai funcionar. E ainda menos a família. É isso. Tá certo. Doutora, quero lhe agradecer pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade também. Uma boa noite. Tá, tudo de bom.